Bem-vindo! Hoje eu vou mostrar para você como que ser professor é pior do que trabalhar em supermercado. Neste canal eu procuro focar na filosofia, usar a filosofia como meio para falar de alguns assuntos do dia a dia. Diferente de canal de opinião que usa muito da doxa, aqui eu venho falar mais sobre filosofia. Uma perspectiva filosófica para você. Quando eu era adolescente, eu nunca fui um bom aluno. Eu sempre gostei de estar na bagunça, mas também sempre respeitava os professores. Sempre respeitava. A minha sala, praticamente, eu sempre pegava a pior sala. Literalmente, eu sempre era assim. Na época era quinta série, não existia esse negócio de ano. Então, no nono ano, quando eu estava no meu nono ano, a minha sala foi praticamente a pior sala de todas. Eu me lembro que eu tinha um trio, eu andava com duas pessoas e nós dois formávamos um trio. Mas nós não éramos o pessoal da bagunça. Pelo contrário, a gente era os metaleiros do grupo. Essas coisas, sabe? O pessoal da bagunça ficava do nosso lado. Eu sempre quis ser um professor. A primeira vez que eu me interessei por esta profissão, que praticamente foi uma vocação para mim, é uma vocação, foi quando eu vi a professora de história, a professora Alexandra, Colégio Cearense, de Belém. Professora Alexandra, ó de cachorro latino. Ela me inspirou a seguir este caminho acadêmico. Eu estava na quinta série. Logo depois eu fui para o nono ano, passei todas as etapas. Todos os professores, sempre era um professor de história que me fisgava. Até que eu conheci o Cadu, professor do Ideal. E eu falei, poxa, eu quero fazer isso, quero ser um professor. Quero ir para a licenciatura. Mas, quando eu estava completando os estudos, eu me lembro que eu estudei no Marista, Colégio Marista. Eu tive um professor no Marista que ele falou o seguinte pra mim. Eu falei, olha professor, eu vou ser professor, tô querendo fazer o Enem, porque aqui na minha cidade o vestibular acabou no ano de 2009. Em 2009 teve o último vestibular daqui, da minha cidade. E depois só foi Enem. Eu falei, poxa, você é um professor, eu quero ser professor. Ele falou, poxa, o professor me respondeu assim, Poxa, ser professor o quê, cara? Professor, deixa dessa merda. Não vira professor. É a pior coisa que tu vai fazer na tua vida. e isso eu levei pra mim desde o primeiro ano, segundo e terceiro. Uma das coisas que a pessoa romantiza, isso a gente aprende com o tempo, quando vamos amadurecendo, é que na nossa mentalidade tudo é perfeito. Nada dói. Os sonhos não machucam, mas a realidade é muito contrário. É muito, muito, muito. A realidade vem como um ônibus e te atropela. A realidade literalmente te atropela. Por que eu estou falando isso? Eu também. Que romantização adolescência. Um adolescente pensa que já sabe de tudo. Então, a vida vai nos moldando. E os mentores, além do nosso pai e da nossa mãe, se você teve um pai, os mentores que passam na nossa vida podem muito nos auxiliar. E muitos dos meus mentores foram professores. E eu romantizava muito isso. Eu vou ser um professor, eu vou ensinar métodos para anotar, eu vou ensinar métodos de estudo, eu vou formar eticamente pessoas. Mas eu fui adquirindo experiências em algumas áreas e vi que ser professor de história não era para mim, mas ser professor de filosofia. A vocação de filosofia me chamou quando eu estava em uma prática religiosa. E eu vi que, literalmente, a filosofia é algo incrível. Paralelo a isso, temos também os empresários que romantizam o trabalho em supermercado. No emprego de supermercado, o jovem pensa que é algo temporário, é algo temporário. Literalmente é. Ninguém fica naquilo, porque aquilo é uma zona. Literalmente. Uma escala 6 por 1, que muitas das vezes não vira 6 por 1, dependendo do lugar que você está. Não vira 6 por 1. O patrão lhe vende aquela utopia empresarial.
A utopia empresarial é: olha, você aqui vai ter responsabilidades, você aqui vai ter muitas técnicas de ser escravo, né, praticamente. Vai ter muitas técnicas, vai adquirir conhecimento, pipipi, popopô. E o principal, vai ter a capacidade de crescer dentro da empresa. Crescer dentro da empresa. Eu já trabalhei em supermercado. E eu posso falar que tem algo pior do que trabalhar em supermercado, que a geração Z vai descobrir, que é ser professor. Agora o negócio fica bom. Eu estou fazendo faculdade de licenciatura em filosofia. Na faculdade de licenciatura em filosofia eu estou fazendo estágio. Eu penso muito em dar aula, mas não no Brasil. Ou se eu for dar aula no Brasil, vai ser algo bem breve. Porque eu vi o estágio. Eu fiz o estágio. Não é à toa, se você for pesquisar no YouTube, você vai ver que tem apagão de professores. Está tendo um apagão. Sempre houve. Eu conversei com alguns professores mais velhos e eles falaram que nada disso muda. Isso que está acontecendo hoje não muda. Você deve estar falando, poxa, eu trabalho no supermercado. Não, supermercado não é pior do que ser um professor, não. Professor é pior do que trabalhar no supermercado. Por quê? No seu trabalho de escala 6x1, você não vai levar seu trabalho para casa. No trabalho de supermercado, você não está correndo o risco de levar um tiro ou uma facada. Não está correndo esse risco. No trabalho de professor, praticamente o professor da pirâmide dentro da escola, ele está abaixo. Ele está abaixo de uma barata. Uma barata está acima de um professor. Por quê? O que eu vi nesse estágio e que eu tive que acalmar os alunos, que aluno que praticamente só faltou bater no professor, e que eu falei pra ele, se tu bater em mim a gente vai resolver lá fora, porque eu não sou assim, não. Não sou assim. Se tu é macho aqui, então tu vai ser macho comigo lá fora. Não, homenzão? Quer algum... Ou se não quiser lá fora, a gente pode ir pra uma academia. Conheço uma academia de jiu-jitsu aqui, a gente se rola lá. Tu não é o bonzão? Parou. E também, eu gastei muito tempo, eu substituí esse professor, ele não pôde ir. E, nossa, eu gastei 10 minutos para dar uma aula de filosofia. No subemprego de supermercado, tem algumas doenças mentais. O professor, na sala dos professores, eu vi professor tomando remédio. Eu vi a professora de inglês disse que tem crise do pânico. O meu professor de filosofia que estava me acompanhando, que eu não escolhi, o estágio a gente pode escolher, né? Ou vai uma pessoa, ou vai duas pessoas. Eu escolhi sozinho. Eu me garanto, eu escolhi sozinho. O meu professor estava com depressão. Todo mundo daquela sala estava doente. Todo mundo. E todo mundo já estava praticamente pedindo as contas para sair, para ir embora. O diretor não está nem aí. Os métodos de ensino também. O pessoal que faz os métodos de ensino para o professor nunca pisou numa sala de aula, não sabe nem como é. E aí vem uma das coisas que, como um estudante de filosofia e um admirador do pensamento crítico epistemológico, odeia, que é o achismo. Achismo. Eu acho que o aluno deve fazer isso, isso, tal. Eu acho que o ensinamento deve ser algo assim, assim, assim. Não, não. Primeiro você tem que ter a experiência da participação. Ver como é. Achismo, doxa, é coisa de adolescente, que tem muito dentro de sala de aula. Dentro de sala de aula, o jovem, ele quer saber mais do que o professor. Com achismos.
eu vi isso no YouTube, tal, tal, tal. Uma das coisas que eu aprendi é, estudando sozinho, graças ao livro A Vida Intelectual do Padre Sartillange, sempre vá nas fontes. Tem o chat GPT. Eu escuto muito dos meus amigos falando o seguinte: olha, o professor pode ser substituído pelo chat GPT. Mentira. Eu já usei o chat GPT para algo filosóficos, para algumas questões filosóficas. Ele não entrega tudo. Ele dá alguns recortes. A explicação é boa, até que dá para entender. Eu poderia usar o chat GPT como uma ferramenta, mas para substituir um professor é impossível. Se der, eu faço um vídeo mostrando como o chat GPT erra nas questões filosóficas. Eu vejo muito vídeo de filósofos do YouTube usando o chat GPT para debates ou algo parecido. Eu faria algo bem diferente. A inteligência artificial, como já diz, limita. Você tem as fontes. Você estudou, você leu os livros e você tem as fontes. E o pior, você estudou, se formou para ser humilhado. Você deve estar falando, ah, mas no supermercado eu também vou ser humilhado. Sim, em qualquer lugar você vai ser humilhado. Mas a questão central do vídeo é: ser professor é pior subemprego. É um subemprego. Literalmente, ser professor é um subemprego. Subemprego. Está pior do que trabalhar no supermercado. Que eu dei estas experiências que eu vi e que eu escutei coisas piores dos professores. Uma outra coisa que eu fiquei basbacado é que você, o professor, ele escuta humilhação dos pais, pai maluco, mãe maluca, mais as mães e as avós maluca, tudo maluca. O diretor não tá nem aí pra você. Meu amigo. Ai, ai, cara, só de lembrar. Um inspetor. O inspetor está acima do professor. O professor não tem. Acabou a hierarquia, aquele respeito. A hierarquia acabou, acabou, acabou. Por isso que quando os jovens da geração Z descobrirem que existe algo pior do que o emprego de supermercado, é ser professor. Eu me lembro que quando eu estava conversando com uma ex-namorada, eu falei para ela que eu ia querer me formar, fazer o Enem para a licenciatura. Na época era história, eu queria fazer para história, ser professor de história. Ela falou: credo, professor, se tu for professor, eu não vou casar contigo. Que professor não tem dinheiro. E literalmente, você vai se formar, vai fazer pós-graduação, você vai fazer muitas coisas e não vai ser reconhecido aqui, neste país. Estou falando no Brasil. Não será reconhecido. Um caixa de supermercado tem mais respeito, é levado a sério pelo menos, do que um professor. Se você for numa roda de amigos e falar: olha, eu sou um professor, eu trabalho com professor, sou um professor de filosofia. Ah, tá. Bacana, ó. É algo vazio. Mas, como uma visão filosófica que eu vejo, não vejo como sendo algo vazio. Eu posso buscar sentido naquilo. Eu tenho sentido da minha vida é ensinar filosofia.